sentar? Oração, uma questão de vida ou morte. O cristão só está vivo quando ora, a ponto de do pastor, apóstolo, Paulo dizer assim: orai sem cessar. A nossa vida de oração, aquela ligação constante com a outra dimensão. Nós somos da dimensão do físico, do palpável. Nós falamos que é largura, comprimento e altura. Paulo explicou isso, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento e altura. Essa é a nossa dimensão. Tudo se mensura com largura, comprimento e altura na nossa dimensão. Mas Paulo fala, além dessas três modalidades de medida, ele fala, e a profundidade. Ele está falando que nós interagimos constantemente com uma outra dimensão. O autor da carta aos Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, e isso se aplica não somente para aqueles que estão no meio de grandes populações, no meio de grandes multidões. Se aplica também para aquele que está sozinho numa ilha deserta. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós temos as testemunhas visíveis, que são os seres humanos, que são assim, testemunhas neutras, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Mas para aquele que está lá na ilha deserta, como nós mencionamos agora há pouco, as testemunhas são as invisíveis. Nós temos um Deus triuno, um só Deus que subsiste através de três pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. Esses estão ao nosso redor. Mas eles comandam, esses três amigos, esse Deus comanda um exército de, no mínimo, 2 trilhões. 2 trilhões. A visão do Apocalipse era, os anjos de Deus eram milhões e milhões. 1.000 milhões é 1 bilhão. E 1 milhão de milhão é 1 trilhão. Como está no plural, então os anjos de Deus são no mínimo 2 trilhões. Lamentavelmente, se os anjos de Deus são no mínimo 2 trilhões, os caídos, os que acompanharam o arco rebelde, são no mínimo 1 trilhão. E o que nós precisamos fazer? Ai dos moradores do planeta Terra, porque Satanás desceu a eles com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Aí você sabe que esse miserável, ele detesta, ele não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, como nossos três amigos, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele compensa essa ausência de onipresença com os seus comandados, e estão em todos os lugares. Já pensou 1 trilhão para um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no planeta Terra? Quanto demônio tem? Dizem alguns teólogos, estudiosos, que se nós conseguíssemos ver o que tem de poluição no mundo espiritual, nós sentiríamos dificuldade até para respirar, porque é muita coisa. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos ficar de braço cruzado, assistir ele avançar nas nossas bênçãos, O Senhor diz lá numa das epístolas que Ele mandou para uma das 7 igrejas: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus faz um divisor de águas em São João 10 e versículo 10. O ladrão vem somente a matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a gente vai ficar quietinho. Qual é o grande recurso que nós temos? Oração. Então, na oração, como nós cantamos inicialmente, nós devemos declarar a nossa total dependência de Deus,
Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, como diz o Salmo 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. Mas aí Jesus ensina uma coisa, que você passa a ser realmente dessa família. Quando você deixa de ser uma mera criatura e passa a ser da família de Deus, você pode orar o chamado Pai Nosso, a oração modelo. O Pai Jesus ensinou, o nosso irmão Mazera ensinou o quê? O Pai é nosso, o pão é nosso. Jesus ensina, para quê? Para que a gente esteja dentro, é a oração que nos mantém nesse universo de salvos e remidos, daquelas pessoas que foram outrora criaturas e passaram a ser filhos do Pai Celestial. A oração é a nossa declaração. Paulo diz, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, de temor, mas nos deu o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O escravo, o servo, não podia falar Abba, Pai, era Abba, Pater, era uma menção ao dono da casa, ao chefe da casa, ao pai da família. Mas mesmo o aio, que era o escravo mais destacado, ele era pedagogo, que ensinava os filhos das famílias, nem ele podia falar Abba, Pai. E aí Paulo utiliza exatamente essa situação para falar, olha, Deus não nos deu espírito de temor, espírito de covardia, mas nos deu espírito de adoção, espírito de fortaleza, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso tem que nos levar à oração, tem que nos levar à oração, à nossa declaração contínua de dependência de Deus. Nós falamos esses dias atrás sobre aquela parábola que está registrada em Lucas 18. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca desanimar, que é a parábola do juiz iníquo. E Jesus disse que se um juiz iníquo, com a insistência, ele atendeu aquela viúva, muito mais, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, disse Jesus, quanto mais o vosso Pai Celestial. O Atmani diz que a oração é o que está faltando para grandes coisas acontecerem. Será que Deus não está falando com você agora? Você quer, mas você não falou nada ainda para Deus. Falou? Jesus mostra isso para um cego chamado Bartimeu. O que queres que eu te faça? Lógico que a prioridade máxima de um cego é ver. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele quer que você declare, que você pronuncie, que você valorize o que está pedindo. Porque senão, ele falou o seguinte, ele pode querer ver, mas pode também não querer ver, ele pode querer um prato de comida gostoso, ele pode querer, talvez, uma roupa bonita, que ele nem vai poder ver. Não, eu quero ver, Senhor. Ver. Pronto, só faltava ele dizer, eu quero ver. É isso que está faltando, queridos. Oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
íntimo de cada pessoa com Deus, a ponto do nosso irmão mais velho, Jesus. Por que ele é o nosso irmão mais velho? Porque nós só poderíamos ser resgatados por um parente mais velho, por um irmão mais velho. Por isso que Jesus se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, ele é o nosso irmão mais velho. E ele ensinou, olha, você falar com o nosso Pai, porque ele ensinou, Pai Nosso, né? Você quer falar com o nosso Pai? Faz o seguinte, arruma um lugar bom, de uma audiência boa com ele, inigualável. É o seu quarto. Quando nós começamos aqui na pandemia, era eu, o Anderson e o Newton aqui. Era muito bom, porque as igrejas não estavam aparelhadas, a gente chegava a bater mais de 12 mil pessoas alcançadas aqui, pastor Estível. E aí Deus revelou assim, eu permiti isso porque eu queria resgatar o quartinho da oração. E as pessoas intocadas dentro de casa, muitas resgataram o quartinho da oração. Ele fala, e Jesus diz, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará em público. Que coisa linda. O quartinho de oração. Qual é o seu tempo de oração, meu querido? Teu tempo de oração diária? Os coreanos, na média, 22 minutos por dia. Por causa dos coreanos que estão no Brasil, a média brasileira é de 7. Mas se tirasse os coreanos, a média brasileira cairia para 3 minutos. E eu conheço pouca gente que faz 3 minutos de oração por dia. Agora, você quer 24 horas de bênção, de proteção, investindo quanto tempo de oração? Nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas indo para onde? Para o matadouro. Todo dia é assim, querido. Você está indo, você sabe se não sabe se vai voltar. Agora, o que você quer? Você quer que Deus faça sem você pedir? Se Jesus chega para um cego e fala, o que queres que eu te faça? Imagine, raciocina bem. Por isso que o nosso tema hoje é a oração. É uma questão de vida ou morte. Um grande pregador disse, eu não sei como é que os cristãos vivem sem orar. Porque o cristão só vive quando está orando. E uma coisa linda, essa intimidade. Eu vou confirmar agora há pouco, a irmã Joana. A avó Antonica é a mãe da irmã Joana, lá em Angola. Ela fala português bem fluentemente, mas ela só ora no dialeto dela, porque sai de dentro. Deus não leva em conta o volume da voz, Deus leva em conta o anseio da alma. Por isso que o Senhor quer que todas as nações, tribos, línguas e povos entoem louvores. Porque é na língua que você aprendeu que você joga o seu interior, joga o seu coração, joga os seus anseios. Então, nesse instante, nós vamos orar juntos para que Deus revitalize a sua vida de oração. Amém? Para que Deus restaure aquele grande momento, que o joelho não doa muito. Tem um negócio bonito que até foi bom para mim, né? A gente se cansa, na hora da madrugada, a gente vai orar, aí dá uma vontade de colocar a cabeça em cima do colchão assim. Aí parece que foi uma revelação de Deus. Falou, não, o pai não fica bravo quando o filho se ajoelha e coloca a cabeça no colo dele, no seu colo. Lindo isso, né? Muita gente até adormece,
mas aquela atitude de dependência, total dependência de Deus. Eu vou levantar 3 horas da manhã e vou falar com Deus. E aí o Senhor dá essa dica: aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos buscar restaurar isso. Não adianta você pensar, mas a minha igreja. Não pensa na sua igreja. A igreja é composta, é coletiva, ela é composta por igrejas individuais. Então comece por você, tá bom? A começar em mim, quebra corações, tá bem? Senhor, a tua palavra foi exposta e ela é uma verdade. Precisamos melhorar a nossa intimidade contigo, ó Pai Celestial. Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, faz com que o teu Filho, ele continue nos ensinando a orar, que o maravilhoso Espírito Santo nos leve a uma oração que sensibilize o trono da tua misericórdia, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Senhor, que esse maravilhoso Espírito Santo, que esse maravilhoso irmão mais velho nosso, que eles continuem nos ensinando a orar, a ter essa vida de oração, alcançando aquele status que foi pronunciado por Paulo: orai sem cessar, ó Deus. Faz com que todos aqueles que estão congregando nessa noite melhorem nessa área da vida espiritual, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos devolver um pouquinho do muito que Deus tem colocado na nossa vida, através das nossas ofertas, através